Bem, meus amigos, já está chegando o nosso horário, são 16h05, hoje, dia 17 de junho de 2022, às 16 horas, nós fazemos o estudo dessa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Profilaxia e Terapêutica Espíritas, publicação da Federação Espírita Brasileira. E nós estamos estudando vamos iniciar hoje o capítulo número 3. Eu vou pedir a vocês, quem tiver aí, o livro Missionários da Luz e o livro dos Médiuns, tá? Deixa aí o Missionários da Luz e o livro dos Médiuns. O Missionários da Luz vocês podem deixar aberto no capítulo 18, tá? Capítulo 18 do livro Missionários da Luz. E o livro dos Médiuns depois eu mando abrir. O livro dos Médiuns... o Evangelho está aqui no próprio livro. O livro dos Médiuns é questão 237. 237. E o Missionários da Luz, capítulo 18. Missionários da Luz é esse livro aqui do André Luiz, tá? Esse aqui, capítulo 18. E o livro dos Médiuns, questão 237. Bem, queria também lembrar a todos que hoje nós não vamos ter o curso Nosso Lar, tá bom? Não vai ter o Nosso Lar. E amanhã, como eu vou estar no Rio de Janeiro, eu também não darei a aula das epístolas. Então, Nosso Lar e as epístolas só dia 24 agora, semana da outra semana, tá bom? Então, hoje não tem Nosso Lar, nem amanhã tem as epístolas. Então, agora que nós já recebemos todas as informações, eu vou pedir para a Verinha aí, para te fazer a nossa prece de abertura. Verinha, por favor. Liga seu microfone aí. Boa tarde a todos e a todas, né? Vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos oriente, nos pacifique, que abra as nossas mentes, os nossos canais, para que possamos introjetar todos os conhecimentos que receberemos nesse dia, através desses estudos, buscando o nosso progresso, nossa evolução e nosso entendimento. Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, todo mundo já pegou os livros aí, né? Livro dos Médiuns, questão 237, e o livro Missionários da Luz, capítulo 18, que a gente vai usar, tá? Livro dos Médiuns e Missionários da Luz. Vamos começar aqui no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, no capítulo 3. E no capítulo 3 diz assim: o que é a obsessão? E ela colocou aqui um item do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, item 81, está aqui no livro. E aqui no livro está assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, aqui no Evangelho, que está no livro da Sueli, esse trecho do Evangelho, tem umas palavrinhas aqui que são interessantes. A primeira, ação persistente. Isso aqui, ação persistente. Nós estamos no capítulo 3 do livro. Que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos. Então, a obsessão não tem um padrão. Todas as obsessões são assim. Não. Ela apresenta caracteres diversos. Desde a simples influência moral,
que é aquela obsessão simples, sem perceptíveis sinais exteriores. Daí, por causa disso, muita gente não percebe que já está sofrendo processo obsessivo, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, podendo ser, nesse caso, uma subjugação e até uma possessão, que pode levar à morte, pode levar à internação do paciente e outras coisas mais, tá? Isso está lá no Evangelho, capítulo 28 e 81. Mas como eu pedi a vocês que pegassem também o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o livro Missionários da Luz, eu vou pedir aqui a Verinha que lesse para a gente o primeiro parágrafo da questão 237 de O Livro dos Médiuns. Lê aí para a gente, Vera. Questão 237, Livro dos Médiuns. Lê para a gente o primeiro parágrafo. Capítulo 23 da obsessão, 237. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguns, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Ana Constantino, continua? Lê o segundo parágrafo. Ana Constantino, lê o segundo parágrafo da questão 237 de O Livro dos Médiuns. Liga aí teu microfone. Conseguiu, não? Ana Constantino, está ouvindo? Segundo parágrafo da questão 237. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resulta no grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples e a fascinação e a subjugação. Aqui, quando ele publicou o Livro dos Médiuns, ele ainda não considerava a possessão. Somente a partir de 1862, 1863, que ele vai considerar a possessão, e ele vai fazer várias publicações na Revista Espírita, e depois, em 1868, ele vai no livro A Gênese, no capítulo 14, itens 45 a 49, falar com profundidade da possessão, tá? Então, nós vamos encontrar também a possessão na Gênese, bem detalhada, do capítulo 14, dos itens 45 a 49. Então, vamos agora ao texto da Sueli Caldas Schubert. Obsessão, do latim obsessione, significa impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia que domina doentiamente. Está aí a ação persistente. O espírito, e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa em alguma coisa, gerando
um estado mental doentio, daí podendo advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Então, às vezes, você vê um companheiro, não é? Que tem atitudes estranhas. Às vezes a pessoa passa na rua, fica falando sozinho, ou faz certos gestos que pode ser resultante disso. Entre nós espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo codificador, confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Kardec. Verificaremos que a preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito, pode também resultar da certeza da culpa existente nos recessos da mente. Gente, culpa, deixa eu só pegar aqui um livro. Culpa é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Porque a culpa, ela machuca, ela fere a criatura profundamente, tá? E aí ele diz aqui, denotando realmente perseguição, a traduzir-se na presença do obsessor que vem desforrar-se do antigo algoz ou comparsa. Esclarece ainda o mestre Leonês. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Ah, meu Deus! Quer dizer que eu não sou vítima? Não. Não existe vítima. Por mais que incomode a minha vaidade, é preciso compreender que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, para evitar a obsessão, é necessário o quê? O aprimoramento moral. Não tem outra saída, né? Então, continua assim. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado mantém com o obsessor em precedente existência. Eu estou tentando pegar aqui, é que está aqui embaixo, na minha estante. Quem tiver aí, ou vocês não precisam, a Gênese, no famosíssimo, né? Capítulo, fechou o livro aqui. Pegando a Gênese, no capítulo 14, item 46. Acho que é o capítulo mais famoso da Gênese, né? É o capítulo 14, item 46, diz assim. Esse capítulo 14, meu Deus do céu. Item 46 diz assim. Igualmente como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada ao espírito mau. Então, isso que ele disse nesse parágrafo aqui está na Gênese, capítulo 14, item 46. Quem quiser anotar aí. Aí ele continua. Há uma causa física, opõe-se uma força física. Há uma causa moral, é preciso opor-se uma força moral. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsediado a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. E aí ele vai dizer aqui, a obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito que o mais frequente tem origem nas relações que o obsedado tenha tido com aquele uma existência anterior, tá? Então, a gente já fica sabendo quem é o responsável pelo processo obsessivo que está sofrendo.
Voltando aqui com a Sueli. Obsessão, cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Vamos dizer assim, é uma das coisas que mais comum na reunião de desobsessão. É o mais comum. Agora ele está aqui pedindo ajuda, mas antes, quando ele fez isso, fez aquilo, não é? É sempre assim. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado, quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Outra pancada em cima da gente, né? Então, ela somente ocorre porque nós carregamos em nossas almas mais elevada taxa de sombra do que de luz. Enquanto isso ocorrer, diz a Sueli, haverá obsessores e obsediados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco. O credor sobre o devedor. E haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. E esse estado de algoz, né? De algoz, de credor, de devedor, isso é uma coisa, e vítimas, é uma coisa que muda, muitas vezes, de situação. Hoje eu sou algoz e o outro é a vítima. Amanhã, não buscando elevação moral, a pseudo-vítima será o algoz. E o algoz será a vítima. Porque vem aí a questão da vingança. Eu quero fazer sofrer quem me fez sofrer. Não havendo elevação moral, a gente fica nesse círculo vicioso, trocando só de lugar. E isso pode levar anos, séculos e até milênios. Enquanto não houver educação moral, a gente fica só trocando de roupa, só trocando de posição. E esse ódio, esse desejo de vingança pode permanecer na erraticidade, como pode permanecer aqui se os dois estiverem encarnados, como pode um estar na erraticidade, outro estar encarnado, e isso vai. Aí, continuando aí. Aí ele diz aqui, resumindo, diremos, configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através da simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio, processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos o obsessor e o obsediado. Então, nós temos vários tipos de obsessão. Tem obsessão de encarnado para outro encarnado. Dizem que essa é a pior, tá? Os amigos dizem que essa é a pior. De encarnado para encarnado. O pessoal, como é? É a obsessão de encarnado para outro encarnado. Dizem eles que essa é a pior. Tem a obsessão do desencarnado para outro desencarnado. Tem a obsessão do desencarnado para o encarnado. E dizem que a segunda pior é do encarnado para o desencarnado. Então, olha só. Primeiro lugar, entre as piores, encarnado para encarnado. E a segunda pior, do encarnado para o desencarnado. E aí tem a do desencarnado para o encarnado e entre os desencarnados. Então,
Aí pensa, como pode haver obsessão entre dois encarnados? Tem. Ninguém nunca viu isso. Tem alguém que faz da vida do outro um verdadeiro inferno. Quem ainda não viu isso? E a do encarnado para o desencarnado é aquela que alguém morreu. E vamos dizer que foi alguém que prejudicou. Esse infeliz, quero que ele esteja no quinto dos infernos, só prejudicou a minha vida, morreu e eu não pude me vingar. É a tal. Ou então aquela, meu Deus, como o falecido me faz falta. Porque o infeliz perde até o nome, vira falecido. Se o falecido tivesse aqui, isso não estava essa bagunça. Porque você morreu? Parece até que se alguém quer ir junto, você vai. Até parece, né? Até parece. Então, esse é igual aquela historinha que eu já contei para vocês. Da mulher que o marido morreu e ela chorava, lamentava. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí um dia fez um culto no lar, um negócio assim, e ela só lamentava a morte do falecido. Aí um dia, o amigo espiritual, da hora que ela estava todo mundo lá rezando pelo falecido, e ela se afastou, aí o amigo espiritual, né, com bom humor, se materializou para ela, tomou aquele impacto. Minha filha, eu vejo que você está chorando muito pela morte, pela passagem do seu marido. Ele me fazia tanta falta. Olha, minha amiga, se você quiser, você pode estar com ele agora. Vem comigo. Não, pelo amor de Deus, não é bem assim. Eu posso esperar um pouco mais. É aquela coisa, né? Então, tem gente que é assim. Eu tinha uma parente que é assim. Aquilo me incomodava profundamente. O marido dela morreu, uma pessoa maravilhosa que eu gostava demais. O nome dele acabou. Era só o falecido. Gente, que horror. E aí a pessoa fica, né? É um processo obsessivo. Tem até a história do André Luiz, de uma filha que ela obsediava tanto o pai que morreu, e o pai, no plano espiritual, não conseguia caminhar. Porque lá, meu pai me faz tanta falta, e reclamar que a espiritualidade fez com que ele tivesse uma amnésia. Apagou da lembrança dele, ele está no plano espiritual, a lembrança da filha, para que ele pudesse caminhar, entendeu? Para que ele pudesse seguir a vida dele, porque ela obsediava ele e ele ficava ali preso. Minha filha precisa de mim, minha filha precisa de mim. Olha só a situação, né? Então eu trouxe aqui um PDF para a gente conversar e se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da mediunidade, nessa questão da obsessão. Deixa ele abrir aí. Vamos lá. Esse livro aqui, do Carlos Bacelli e do Odilon Fernandes, eu gosto muito do Odilon Fernandes, é o espírito Odilon Fernandes. Ele é um grande estudioso da mediunidade, principalmente, né? Esse livro foi publicado em 1996, 2 anos depois da morte do Chico Xavier. E ele repete aquela questão que está no livro 237, que nós lemos aqui, que a Verinha e a Ana Constantino leu. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Está lá do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 237. Capítulo 1, mediunidade e obsessão. A mediunidade exercida com responsabilidade jamais conduz à obsessão. Porque tem muita gente que acha que por ser médium está mais suscetível ao processo obsessivo. Mas o Odilon Fernandes, espírito, diz não. Se a mediunidade é exercida com responsabilidade, mediunidade com Jesus jamais conduz à obsessão. Não significa aí, eu coloquei isso aí entre colchetes, que estaremos livres das dores. Não é porque somos médios, não é porque exercemos a mediunidade com Jesus,
que estaremos livres de passar pelas provas que precisamos passar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, os evangelistas, os discípulos de Jesus, exerciam a mediunidade com Jesus, a mediunidade com responsabilidade. Todos eles eram médios, mas todos eles passaram por provas, e provas bastante doloridas, como nós vimos na aula passada, naquele livro Cânticos, né? Da Ivone Pereira, onde ela fala do martírio dos discípulos. A obsessão quase sempre é um problema kármico, na maioria das vezes, tá bom? Então não estamos batendo martelo. Quase sempre é um problema kármico, que a mediunidade bem orientada auxilia a resolver. Quem tiver aí o livro Missionários da Luz, que eu pedi para vocês abrirem, no capítulo 18, nós vamos ler um caso aqui, tá? O capítulo 18 do livro Missionários da Luz é o capítulo que trata da obsessão. No parágrafo 5º, o companheiro espiritual, ele vai dar a seguinte instrução. Ele vai dizer assim, no parágrafo 5º, o obsidiado, já quase no final do parágrafo 5. Quem achou aí pode... É o Alexandre, que é o orientador espiritual, tá? Alexandre. Então, lá no 5º parágrafo do capítulo 18, pula aí umas 3, 4 linhas, ele diz assim: o obsidiado, porém, acima do médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, olha só, o obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, ele já disse que todo obsidiado é médium, tá? É quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por quê? Porque aqueles que estão obsediando são doentes também. Porque só uma pessoa desequilibrada pode obsediar outra. Uma pessoa normal, saudável, nunca irá proporcionar um processo obsessivo a alguém. Aí nós vamos pular por parágrafo 17, tá? É na folha praticamente ao lado. O parágrafo 17 diz assim: eu vou ler um parágrafo antes. Gozará a jovem, que ele está falando de uma jovem, de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, ele já deu aí a solução para o problema da obsessão. Autoeducação. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então, esse processo obsessivo, se não tratado enquanto encarnado, se estenderá para além da vida, para a erraticidade. O que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou. Olha a responsabilidade.
adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes, se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Aí eu lembro aquele caso que ontem, inclusive, a Carmen também lembrou, e que a Joana nos trouxe, da preguiça, que pode levar à obsessão. Lembra? Dos amigos que tentam ajudar e ele escorraça, porque ele diz que não tem ajuda, mas na realidade ele não quer ajuda. Então tá lembrando aquele texto nosso da preguiça, né? Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior porcentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Então, a maior parte dos casos espirituais tem essa, patologia. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Então, depois de que o sujeito atravessa um processo obsessivo terrível, resultado da sua leviandade, sanado o processo obsessivo, afastado o obsessor do obsidiado, o obsidiado continua com problemas, que deverá ser tratado. E isso pode causar a ele uma situação muito difícil. Ele poderá ainda ficar com problemas, lembrando sempre aquela história que eu não estou com o livrinho aqui, mas eu tenho bem marcado, do filho do Dr. Bezerra de Menezes, no livro Loucura sobre Novo Prisma, que ele conta do processo obsessivo longo que o filho dele sofreu e que ele, como pai, levou o filho para tratamento espiritual e esse tratamento foi longo até que a obsessão foi sanada. Mas o filho dele permaneceu com problemas no corpo físico. Tanto que ele diz no livro que depois, passado o processo da obsessão, afastado do obsessor, ele ainda diz, o jovem nunca mais foi o mesmo. Então o filho dele ficou com problemas, problemas físicos, porque um processo obsessivo muito prolongado permite ao corpo sofrer durante muito tempo daquelas energias deletérias que poderão causar problemas graves de saúde, até processos mentais. Então, ainda terá todo esse processo expiatório que a pessoa terá que sofrer, Então, não é só afastar o obsessor. Ficam as sequelas na pessoa, Então, vamos continuar aqui com o nosso PDF. Muitos medianeiros idôneos principiaram o seu desenvolvimento experimentando o assédio de espíritos obsessores, Ao passo que diversos sensitivos e invigilantes caíram mais tarde nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Então, muitos médios principiaram seu desenvolvimento por um processo obsessivo. Quantas pessoas chegaram na casa espírita com graves processos obsessivos? Eram médios que não conheciam a mediunidade, que estavam doentes espiritualmente, chegaram à casa espírita, fizeram tratamento espiritual, assistiram palestras, receberam passos, fizeram cursos, principalmente do Evangelho, e depois conseguiram resolver esse problema, seguiram a sua vida.
Agora, existem outros médiuns, que ele chama de sensitivos e vigilantes, que mais tarde começaram sua tarefa, tudo direitinho. Agora, mais tarde, se deixaram arrastar e caíram na perturbação espiritual, tornam-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Carmen, você pode ler para a gente o item 228 do Livro dos Médiuns? 228. Lê o primeiro parágrafo só do 228. É parte segunda, capítulo 20, da influência moral do médium. Só o primeiro parágrafo da questão 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem invertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então, veja só o caso, né? Alguns, como o pessoal diz que a maioria chegou pela dor na casa espírita, passaram por todo aquele tratamento e conseguiram, né, se equilibrar. Outros começaram muito bem, mas dali a algum tempo se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, e essas faculdades acabaram se perdendo. A gente sabe casos, não convém aqui falar do desequilíbrio dos nossos irmãos, mas quantos casos nós já sabemos e já vimos de médiuns que tinham mediunidades maravilhosas e que essas mediunidades se perderam por causa da vaidade, do orgulho dos médiuns. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 25, o evangelista diz assim, deixa eu descer aqui, mas dormindo, é quando Jesus conta aquela parábola, né? Os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. É a parábola do joio e do trigo, né? Mas dormindo os homens, a invigilância, né? A invigilância do médium permitiu, abriu a porta para que o seu adversário ali penetrasse. E ele semeou o joio no meio do trigo. E depois ele foi embora. Então, essa passagem de Mateus, capítulo 13, versículo 25, da parábola do joio e do trigo, é muito interessante, não é? Mas, dormindo os homens, olha a invigilância, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, sendo instrumento de iluminação para as criaturas imersas nas sombras da própria ignorância, é natural que a mediunidade seja combatida nos que a ela se dedicam. Então, repare aqui, o médium chega e diz assim, meu Deus, eu estou passando por momentos difíceis, eu estou sendo vítima de processos obsessivos. Gente, tem um ditado que diz assim, toda vez que uma vela, um facho de luz se acende, as trombetas tocam nas trevas. Então, a mediunidade é um instrumento de iluminação para aqueles que estão mergulhados na ignorância, nas trevas. Sendo esse instrumento de iluminação, é natural que o médium seja atacado. Quem é que está acendendo a luz? Vamos jogar pedra nele. Não é na lâmpada, é nele. Porque se eu jogo na lâmpada, ele vai acender outra.
Então é nele. Aquele que está levando a iluminação é aquele que vem na frente. Ora, num campo de batalha, quando o exército avança, a linha de frente será, logicamente, a primeira a ser atingida. Não aqueles que estão lá na última fileira. Então, sendo instrumento de iluminação para as criaturas imersas nas sombras da própria ignorância, é natural que a mediunidade seja combatida nos que a ela se dedicam. Logicamente, nos que se dedicam à mediunidade com Jesus, porque tem a mediunidade sem Jesus, tá? Tem esse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, do Wagner Gomes da Paixão, tá? Eu conheço o Wagner Gomes da Paixão, é um médium muito considerado, parece que ele é lá de Minas Gerais, tá? Muito amigo do Haroldo Dutra Dias, tem vários livros publicados, e ele psicografou esse livro pelo espírito de Ivone Pereira. Esse livro é uma publicação da União Espírita Mineira. Então, nesse livro, a Ivone Pereira, espírito já... Oi? Se está com a tela compartilhada, não dá para ver. Está escrito no PDF. As Obsessões e o Espiritismo. Você está vendo o PDF? Está dando para ver o PDF, gente? Estou vendo, já li aqui. Obrigado. As Obsessões e o Espiritismo, capítulo 10, segunda parte. Vê se deu para ver o livro agora. Biografia de Wagner Gomes da Paixão pelo espírito de Ivone Pereira. E ela diz assim, Ivone Pereira diz assim, a realização mediúnica no seio do Consolador, que dela cuida através da verdade que proclama, claro, o Evangelho de Jesus só proclama a verdade, depende e está condicionada à trajetória de compromissos e conquistas daquele que a possui. Quem é que a possui? O médium. Em grau diverso dos demais, intensificado ou mais brando, mesmo suave, de acordo com a planificação dos seus mentores e guias do infinito. Então, a realização mediúnica no seio do Consolador, que dela cuida através da verdade que proclama, depende essa realização mediúnica com Jesus, depende e está condicionada à trajetória, de compromissos e conquistas daquele que a possui. Então, ela depende, está condicionada à elevação moral do médium, em grau diverso. Aí ele diz, a trajetória de compromisso e conquistas daquele que a possui, em grau diversos dos demais, intensificado ou mais brando, mesmo suave, de acordo com a planificação de seus mentores e guias do infinito. Então, além do médium ter que cuidar da sua elevação moral, há também todo um trabalho dos mentores e guias do médium, que vão estabelecer como essa mediunidade deve ser exercida, qual o objetivo dessa mediunidade. É para tratamento de cura, é para esclarecimento, é para a fluidoterapia, é para o tratamento da desobsessão, é para a doutrinação. Há um trabalho a ser realizado com aquele médium. E tem esse livro aqui, de Allan Kardec, eu não sei se vocês conhecem, chamado A Obsessão. É uma publicação de Allan Kardec. Não faz parte dos 5 livros, tá? Mas foi publicado pela editora Clarim. É um livro bem antigo, de Kardec, um livro muito bom, da Casa Editora Clarim, onde Kardec trata da obsessão. Dá para vocês verem o livro? Então, aqui, ó. A Obsessão, Allan Kardec. Dificuldades com que deparam os médiuns. Esse é o título. E aí diz assim, é Kardec falando,
Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos combatê-lo. Claro, no momento que você tem a faculdade mediúnica, o inimigo vai se apresentar para você. Afinal, você está trazendo uma lâmpada e ele não quer. Então, ele se apresenta, o inimigo se mostra. E ao se mostrar, ele se trai. Por quê? Porque você sabe aí, opa, tem gente aí. Por isso que eu estou passando por isso, por isso que eu estou passando por aquilo. Porque se ele não se revela, você não sabe de onde vem o problema. No momento que ele se revela, você, opa, ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos, então, combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil, se a soubermos aproveitá-la. É aquele fato, né? Você não sabia de onde estava vindo a ameaça. E aí, de repente, aquele companheiro, uma mesa mediúnica, ou alguma situação acontece que desperta em você, né, uma suspeita. Você diz, eu acho que esse meu problema não é apenas um problema de saúde. É um problema espiritual. O médium sabe. Ele, né? Se ele for uma pessoa, um estudioso, alguém está se esforçando a melhorar, ele diz, opa, aqui tem um componente espiritual. Eu acho que tem algum irmãozinho querendo atrapalhar a minha caminhada. No momento que você fala isso, você descobriu o inimigo. Ele se traiu. Ele se deixou perceber. E aí você começa a fazer o quê? A tomar as providências. Então, algo que estava acontecendo com você e que era uma coisa ruim, pode se tornar uma lição útil. Se você, percebendo, buscar o quê? Corrigir aquilo. Esse que Kardec está dizendo para a gente. Os espíritos obsessores apenas, continua o Odilon Fernandes falando, apenas incomodam os que estejam a incomodá-los. Acendeu a luz, opa, está me incomodando, deixa eu dar um passo fora dele. As pessoas espiritualmente comodistas e apáticas estão como os espíritos obsessores desejam que fiquem. E por isso mesmo, desfrutam de aparente tranquilidade. Então, ele diz assim, deixa ele lá. Não está me incomodando, não está fazendo nada nem para ele mesmo. Está lá no canto dele, vivendo a vida dele lá, acorda de manhã, toma um café, vai trabalhar, não faz nada para ninguém, né? O que ele chama aqui, o Odilon chama de pessoas comodistas e apáticas. Não está fazendo nada para ninguém. Deixa ele no canto dele. Então, eles ali não vão se incomodar com aquele sujeito agora. Aí, voltando aqui a Ivone Pereira, ela diz assim, o espiritismo surge, então, na existência desses sensitivos, desses médios, por bússola segura, por farol norteador, por embarcação sólida e competente. Abstração feita aos desertores do dever moral que, infalivelmente e por determinação da lei, cairão nas malhas sombrias dos vilões desencarnados para usufruírem suas escolhas insensatas. Os médios são os elementos humanos mais expostos à sanha do astral inferior. Ninguém sai correndo, hein? Porque se sair correndo, eu vou perceber aqui. Eu vou perceber porque vai diminuir o número de participantes na aula. Porque é para assustar, não é, gente? É complicado. Olha só. Os médiuns que praticam a mediunidade com Jesus incomodam. Como Jesus falou, e ontem repetimos isso novamente, no livro E Jesus Disse, da Terezinha Oliveira. Jesus aqui
deixou bem claro para os seus discípulos, né? No capítulo, se eu não me engano, capítulo 23, ele disse: ele não ocultou aos companheiros dele, aos discípulos, a possibilidade de que eles fossem mortos em missão. E isso verdadeiramente aconteceu a muitos deles. Por que eles foram mortos? Porque eles estavam levando o quê? A iluminação depois da morte de Jesus. Eles assumiram o trabalho, tornaram-se apóstolos. Eles levaram a verdade, dando continuidade ao trabalho do mestre. Trabalho esse que o mestre ensinou a eles. Então, qual era o normal? Que eles fossem vítimas das malhas sombrias dos vilões desencarnados. Né? Eles, ou melhor, desculpe, acabaram, né, sendo, podemos dizer, vítimas desses que não tinham interesse que Jesus, que a palavra do mestre se tornasse conhecida por todos. Então, esses vilões desencarnados os atacaram. Muitos foram mortos, torturados, martirizados. Eles ficaram expostos à sanha do astral inferior. Esse astral inferior que estava encarnado, muitos estavam encarnados. São aqueles que os traíram, que os negaram, que os torturaram, que os mataram, que levantaram falso testemunho contra eles. Eles ficaram expostos. Mas Jesus aqui, quando estava com eles, não avisou a eles: olha, é possível que vocês venham a ser atacados e até mortos por serem meus seguidores. E é o que ele está dizendo aqui. Os médiuns, que a Ivone diz, são os elementos humanos mais expostos à sanha, a virulência, né? Do astral inferior, que lhes ronda permanentemente os recursos psicofísicos de natureza excepcional. Então, o médium tem a tal da anteninha. E esses irmãos menos felizes ficam de uma forma muito disciplinada vigiando os passos dos médiuns para ver aonde eles podem atacar, para encontrar a brecha para eles poderem penetrar. É isso que a Ivone está dizendo. E ela continua aqui. Na medida em que aprimoram, pelo exercício mento-emocional, a capacidade medianímica, quer dizer, na medida em que o médium aprimora, né, a sua mediunidade entre os dois planos, mais as pressões do submundo das trevas se intensificam. O médium está incomodando. O médium que pratica a mediunidade com Jesus incomoda. Então, à medida que ele vai estudando, né, vai conhecendo melhor a mediunidade, vai estudando os ensinos de Jesus e colocando em prática, buscando a sua reeducação moral, ora, mais os irmãos do submundo, das trevas, como diz Ivone, mas eles apertam, pressionam esse médium. Volta. Mas isso não quer dizer que o médium deva se esconder ou largar a charrua, né? Está lá no Evangelho. Fazemos este esclarecimento, diz o doutor Odilon Fernandes, ele era médico,
porque nos é comum registrar queixas de médiuns na alegação de que as suas lutas pessoais recrudesceram depois que se entregaram à prática metódica do espiritismo. Então, tem muitos médiuns que vão dizer, nossa, depois que eu comecei a trabalhar na mediunidade, como a minha vida ficou complicada. E lá na carta aos Efésios, Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. E Hermínio Miranda, no estudo que nós fazíamos nas quintas-feiras sobre o livro Diversidade dos Carismas, ele diz que na história da antiguidade, do cristianismo primitivo, Paulo foi aquele médium ou aquele que mais conhecia sobre a mediunidade, que mais conhecimento tinha sobre a mediunidade. E na carta aos Efésios ele faz o alerta. Ele diz, o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Nós não temos que combater o outro irmão encarnado. É isso que está dizendo. Não é eu ter que brigar contra o outro encarnado, que é da outra religião. Não, o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. E essa luta é uma luta muito tensa. Tem alguns livros de um autor que eu gosto muito, ele é nordestino, chamado Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele tem alguns livros falando sobre mediunidade, sobre doutrinação, onde ele traz alguns casos sobre esses dominadores do mundo de trevas, sobre esses espíritos do mal que povoam as regiões celestiais, mas vamos lembrar o seguinte, há alguns principados, autoridades, dominadores do mundo de trevas que estão encarnados, tá? Tem alguns encarnados. Não estão todos desencarnados, não. Então, a nossa luta também é contra esses que estão semeando o mal. E não é coisa pequena, não. Então, por isso que Paulo faz essa advertência. Então, os livros do Luiz Gonzaga Pinheiro, eu gosto muito dele, eles são muito bons, e ele fala sobre isso. Quanto maior o valor da tarefa que um médium desempenha no mundo, maior será a perseguição que as hostes invisíveis das trevas lhe moverão. Tanto maior também será a tutela que os benfeitores espirituais lhe consagrarão. Então, o Odilon Fernandes fala sobre isso. Quanto melhor o trabalho que você realize, quanto mais dedicado você seja na busca da qualificação da sua mediunidade, buscando fazer esse trabalho ao lado de Jesus e das falanges dos espíritos amigos, maior perseguição você vai sofrer. Mas, em contrapartida, maior será a proteção que os benfeitores espirituais consagrarão a esse médium. Voltando a Ivone, ela diz, a obsessão será sempre o fruto teratológico da vida. É o fruto que faz parte dessa caminhada, né? Quando conspurcada e alimentada pelas paixões e desejos insanos. Então, isso aí, o médium que não seguir os ensinos do Senhor vai sofrer. Então, esse fruto vai fazer parte da vida dele. Quando a mediunidade dele não for uma mediunidade por Jesus, ele vai sofrer um processo sucessivo. O médium é alguém que deve atravessar o abismo de suas concupiscências, dos seus erros, né, das suas leviandades,
utilizando-se do fio bendito da moral cristã, sobre o qual deve caminhar com fidelidade e equilíbrio, muito embora os apelos intensos da personalidade viciosa e ameaçadora. Nós ainda somos espíritos de um mundo de provas e expiações. Então, nós ainda temos as nossas dificuldades. Então, a gente tem que atravessar esse abismo. A gente ainda tem muita coisa para corrigir. Ora, quando você está atravessando, vamos imaginar, lembra da história de João e Maria? Eles entraram na floresta e eles colocaram lá as pedrinhas, né, para marcar o caminho. Então, se você vai atravessar um local, uma floresta, um lugar de muitas dificuldades, você usa aquele fio bendito da moral para que você não se perca. Tá? Então, eu vou atravessar essa faixa aqui. Mas se eu tiver o fio bendito da moral cristã, sobre o qual eu devo caminhar com fidelidade e equilíbrio, eu não vou entender. Apesar dos apelos intensos da personalidade viciosa e ameaçadora que nós ainda carregamos conosco. Então, se eu me mantiver ali com a bússola do Evangelho, eu não vou me perder, mesmo que eu sofra ataque, mesmo que eu, às vezes, tenha vontades que não são mais adequadas, mas essa bússola vai me manter no caminho certo. É isso que a Ivone está buscando nos orientar. Aí o doutor João diz, de modo que o medianeiro a serviço do Cristo não terá razão de sentir-se apenas à mercê dos adversários da tarefa não vencedora que executa. Os mensageiros do bem não abandonam e permanecem tomando as providências necessárias a fim de ampará-lo no cumprimento do dever cotidiano. Não quer dizer, como nós falamos lá no início, que eles tirarão do meu caminho as provas que eu terei que enfrentar. Mas, com certeza, algumas delas serão suavizadas. Não nos esqueçamos, todavia, de que a invigilância do médium, não raro, quer dizer, constantemente às vezes acontece, abre brechas em suas defesas, tornando-se o mais acessível às influências negativas, que tudo é simplesmente uma questão de sintonia. Então, quando essas brechas se abrem, é porque nós permitimos que o adversário se aproximasse, estabelecendo com ele uma afinidade que vai levar à sintonia. E na Revista Espírita, de março de 1859, há um artigo chamado Médios Interesseiros, onde Kardec diz assim, Kardec, ele fala o seguinte, outro dia, São Luís, que é o Espírito, nos dizia na sociedade parisiense dos estudos espíritos, evocai o rochedo e ele vos responderá. Aquele que deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres de além-túmulo. Então, ele está querendo dizer o seguinte, se você deseja comunicações, receber orientações do plano espiritual sérias, você deve buscar verificar quais as simpatias desse médium. Entendeu? Então, porque ali na Sociedade Parisiense dos Espíritos, Kardec estava sempre, né, entrando em contato com o plano espiritual através dos médiuns para receber orientações. E aí São Luís diz para ele, evocai no rochedo e ele vos responderá. Agora, se você deseja receber aqui na sociedade comunicações sérias, instrutivas verdadeiramente, antes de tudo, você deve verificar sobre a natureza das simpatias
do médium que vai trazer essas mensagens com os seres ali públicos. Com quem o médium costuma sintonizar? Aí você vai dizer se é mensagens serão sérias ou correm o risco de serem mensagens não muito sérias, né? Os espíritos amigos carecem do concurso do médium para agir em benefício do próprio médium, que necessitam socorrer. Quando o médium não lhes oferece sequer mínima condição de sintonia, através da prece, do pensamento elevado ou da vontade de melhorar, é como alguém chamado a remover pesado obstáculo sem mãos para efetuá-lo. O médium quer ajuda, mas ele não procura estabelecer uma sintonia com os espíritos superiores. Ele não procura se evangelizar. Como é que os amigos vão poder ajudá-lo? Não vai conseguir. Essa ajuda não vai chegar. Voltamos aqui do livro Obsessão, né, quando falei de Allan Kardec, ainda nesse capítulo Dificuldades com que deparam os médios, Kardec diz assim: muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. E a gente cansa de ver isso. Esta lhe dá importância. O médium se sente importante. Procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável. Sai muitas vezes um tom de jactância, né? Jactância, quer dizer, de arrogância e de pretensão, ou vários de suficiência e de desdém, incompatíveis com a influência do bom espírito. Aquele que cai em tal engano só tem Deus, o médium, não? Porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que este poder, da mediunidade, que ele, médium, tanto se orgulha, pode ser retirado, e que muitas vezes só lhe foi dado como prova, assim como a fortuna para certas pessoas. Se dele, né, se desse poder, dessa mediunidade, ele abusa, os bons espíritos pouco a pouco abandonam e ele se torna joguete de espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades e, sem isso, ter-se tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. Isso se aplica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer para comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos inclinados a confessar a nós mesmos, e menos ainda aos outros, porque não o acreditariam. Então, é o que Kardec fala. O médium se torna arrogante, vaidoso, e aí os espíritos bons vão se afastando dele, né? Voltando aqui ao nosso irmão Odilon, ele diz: quando o Evangelho se encontrava na fase de implantação na Terra, os primeiros cristãos pagaram alto preço pelo seu idealismo. Falamos isso na aula de ontem, não é? Do livro de de quarta-feira do livro de Emmanuel, dos mártires da Igreja Cristã Primitiva. Durante 300 anos, até que o cristianismo se tornasse religião oficial do Império Romano, lá pelo ano 380, durante 300 anos pereceram nos circos romanos, testemunhando a fé com a própria vida. Hoje, os espíritos, e mais particularmente os médiuns, logicamente não vão pagar com a vida nos circos romanos, é claro, né? Mas eles devem dar também sua cota de sacrifício, pela causa do Evangelho redivivo. Não há mais necessidade de morrer nos espetáculos públicos, mas sim de continuar a sofrer pelo caminho da verdade. Vamos sofrer o ataque das trevas, sim. Vai doer? Vai incomodar? Sim. Mas vamos manter-nos firmes pelo triunfo da verdade. Que a causa é do Pai, a causa é de Jesus. A história do Espiritismo, quanto
a do cristianismo foi: deverá ser escrita no mundo com as lágrimas de seus mártires. Né? Então, só que mártires, porque são aqueles que sofrem realmente o ataque desses seres menos felizes. Né? Mas nós temos a nossa cota de dor a enfrentar. Quanto a isto, diz Odilon, não alimentemos ilusões. Não alimentemos ilusões. Levando nas mãos o facho resplendente da mediunidade, o médio, onde estiver, se sentirá rodeado pelas trevas do preconceito e da descrença, do escárnio e da tentação, que haverão de tramar sempre para eclipsar a luz de que se faz emissário. É aquela coisa que nós falamos, certo? Eles vão tentar entrar por qualquer brecha que nós abrirmos. Vão tentar nos atacar, quer dizer, nos oferecendo aquilo que eles sabem que nós gostamos, mas que não nos é mais conveniente. Daí teremos que tomar cuidado para não nos deixar arrastar, mas Kardec diz que não há arrastamento que a gente não possa resistir. Vão fazer de tudo para que a gente deixe que a luz se apague. No entanto, diz Odilon, é imprescindível perseverar. Porque Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele está lá. É imprescindível perseverar. E Paulo nos avisa: estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E muitas dessas testemunhas são aqueles que nos querem derrubar. Então, se a gente está numa caminhada, desvencie-se, jogue fora tudo que não é mais agradável a você e, consequentemente, ao Senhor. Procure se educar, se evangelizar, tá? Para não cometer mais os mesmos erros. E corramos, quer dizer, prossigamos com perseverança a corrida, a caminhada, cumprindo a missão que o Senhor nos propôs. Essa é a palavra de Paulo. Apesar de todas as lutas que passei, o médium não deve retroceder, convicto de que, iluminando caminhos, terminará por iluminar a si mesmo. Então, servindo ao próximo, você estará recebendo mérito. E aí a Ivone vai nos dizer: daí o imperativo de um médium afinizar-se com a doutrina, pelo estudo permanente, o que ela fez a vida dela inteira e criterioso, ganhando no serviço despretensioso ao semelhante as credenciais de amor e confiança para os desideratos mediúnicos com a luz do nosso Pai. E lá em Mateus, capítulo 22, versículo 14, Jesus afirmou: por que isso? Por que devemos trabalhar aqui? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tá? Então, que a gente busque se afinizar com a doutrina, pelo estudo permanente, criterioso, trabalhando para Jesus, sem vaidade, sem querer ganhar alguma coisa, socorrendo, amparando os nossos semelhantes, tá? Com isso, nós nos credenciaremos como médiuns, como servidores do Senhor, cumprindo ali a vontade do Pai, porque Jesus alertou: façam isso, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque ainda poucos sabem como devidamente devem se preparar. E nós já sabemos aqui, já falamos várias vezes, que a seara é muito grande, mas o número de trabalhadores devidamente preparados ainda é muito pouco para auxiliar o mestre no trabalho de evangelização
da mediunidade, de evangelização da humanidade. Né? Então, como a gente viu aí, olha que trabalho lindo que está reservado àqueles que exercem a mediunidade. Como Jesus falou, ele não prometeu a ninguém tirar da nossa caminhada as provas, né? Muito pelo contrário, ele alertou os discípulos: vocês sofrerão embates, e muitos poderão até perder a vida por terem me seguido. Isso se estende para todos aqueles que até hoje trabalham com Jesus. As ameaças poderão ser muitas, mas isso não nos deve fazer ter medo, muito pelo contrário. Porque temos ao nosso lado a proteção da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, não é? A misericórdia do Senhor. E nada irá nos ocorrer que não deva realmente acontecer. Então não há por que temer. A gente deve sim buscar trabalhar, né, nos evangelizarmos, estudarmos, para que a gente possa realmente cumprir com aquilo que é devido, com a missão que o Senhor colocou no nosso caminho. Porque nenhum de nós recebeu uma cruz mais pesada do que pode carregar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, dizer alguma coisa sobre o estudo, sobre esse trabalho do médium? Alguém ficou assustado, né? Teve vontade de pegar as malas e ir embora, desistir de tudo, ao saber que está estando na linha de frente, poderá levar pedradas. E aí, Verinha, dá para assustar? Olha, não dá para correr, não, meu filho. Se correr, vai ficar pior. O negócio é começar agora, né? O entendimento que a gente já tem, fazer a nossa parte, porque a responsabilidade é nossa. A doutrina sempre nos deixa com essa certeza, né? Não adianta postergar, não adianta botar na porta de ninguém, é nosso, a gente tem que fazer a nossa parte. A responsabilidade é nossa, e a gente já sabe, 10 minutos de evangelho já coloca a gente, né? Com cada um carregar fazer a sua parte. E acho que a gente já tem um pouquinho mais de 10 minutos, né? A gente já deve ter uns 15. Já. Por aí. Foi. Evangelho, por aí, né? Já tem. Então é isso, vamos E quanto mais tempo, continuar. maior a É responsabilidade. verdade. Né? E aí, eu diria que no começo era até assustador, né? Mas agora a gente vai se educando para andar na linha, né? A porta é estreita. aqueles irmãos chegavam na mesa mediúnica, né? Eu vou acabar com isso aqui, eu vou destruir a vida de vocês. Eu me lembro que tinham companheiros daquela época que quando os espíritos chegavam falando isso, depois da reunião, conversando, eles diziam: ai, eu tenho muito medo que eles me ataquem a minha casa, a minha família. E alguns até desistiram do trabalho por causa das ameaças, né? O medo. A pessoa não tinha muito conhecimento, a gente até compreende, né? Que a pessoa fica assustada, porque eles ameaçam mesmo, né? Mas, como às vezes chegavam, diziam: eu vou fechar isso aqui, você vai fechar. E a gente dizia assim: ó, meu amigo, mas o problema é o seguinte, que o meu chefe é Jesus. Se ele manda deixar a porta aberta, eu não posso fechar. Não posso fechar, afinal não sou eu que sou a chefe aqui, né? Como é que eu vou fechar a porta? Só fecho se ele mandar fechar. Mas como ele diz para manter aberta, sinto muito. E aí, né, a gente segue a caminhada. E você, meu amigo? William, Márcia aí? Foi muito bom esse Essa aula estudo, me Rose. lembrou muito. Oi, desculpa. Pode falar. Pode falar. O William fala. Nossa, esse estudo me lembrou muito o livro dos Mensageiros, né, do André Luiz, porque contam aqueles casos dos médiuns falidos, né, que ainda tivessem trabalhado, mas em algum momento utilizaram a mediunidade fora do caminho prescrito por Jesus, né? E aí
sofreram com algumas consequências. É, Eu me lembrei muito do estudo dos mensageiros. ninguém pode fugir das consequências, né? Ninguém pode Verdade. fugir das consequências. Fala, Márcia. Então, no começo, quando eu fui para a mesa, eu não tinha preparo, assim, não tinha estudo, né? Eu acho que eu já contei essa história, não sei se para vocês, que se aproximou um espírito que estava infartando. Eu achei que eu estava infartando. Eu fiquei com muito medo, eu achei que eu ia morrer ali, né? Então, foi travada a mediunidade em mim, pelo meu despreparo. Foi até bom, né? Sim. Aí entrei como doutrinadora. Parecia que eu sabia doutrinar minha vida toda. Doutrinava, fazia até regressão. Quando eu voltei, é como se eu não soubesse mais doutrinar. Eu já comecei a sentir outras coisas, porque eu já estava preparada para o novo trabalho. É. Realmente, Achei a muito legal. mediunidade sem estudo é complicado. É. E aconteceu uma coisa, nunca aconteceu isso comigo, não. Foi a primeira vez, foi na minha casa. Nós fizemos uma reunião aqui, do aniversário, e veio um amigo, e eu, do nada, comecei a passar mal. Começou a me dar um espasmo muscular. Eu falei para o meu marido, eu não estou me sentindo bem. Eu achei que eu estava passando mal. Aí fui lá para o meu quarto. Do nada, um espírito veio com tudo. Eu me via de braços abertos e duas pessoas me segurando, porque a minha vontade era de me jogar na parede. Ele só gritava, ele não falava nada, mas eu sentia toda a angústia dele que estava acompanhando esse rapaz. E no dia seguinte, aí eu tive, porque minha família ninguém é espírita, né? Eu tive que começar a doutrinar e pedir ajuda à espiritualidade para encaminhar esse espírito. E graças a Deus tudo se resolveu, mas foi assim um pouco assustador, porque eu estava com o meu receio, é porque ninguém sabia como agir diante dessa situação, entendeu, Rose? Sim, imagino. E o rapaz, ele parou até de beber depois disso. Arrumou emprego, arrumou uma mulher. Quer dizer, se era um obsessor que estava com ele, foi embora, foi atendido, né? Você soube como resolver a situação ali, né? E você tem, por isso que é um estudo, né? Porque a O gente estudo, sabe o horário que os amigos vão precisar da gente. E aí, por isso, o estudo é importante para a gente saber auxiliar quando surgir a necessidade, né? Isso é muito importante. Daí o estudo é muito importante por isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Eu gostei muito também quando você falou que não existe vítimas, a nossa sombra, né? Não. A gente adoraria, hein? É uma Não é, coisa que eu gostaria muito. não é, mas não tem, né, Rose? Coisa boa se tiver. Mas, infelizmente, É, porque aí a gente poderia canalizar, não é? É o famoso obsessor. botar a culpa no outro, né? No obsessor, né? O Satanás, o diabão, essas coisas todas. É. Tiram de nós a responsabilidade, entendeu? Não, eu não tenho culpa nenhuma, foi o obsessor. Mas vítima não existe. Sempre nós somos os responsáveis, os primeiros responsáveis. Então, meus amigos, nós vamos encerrar aqui, daqui a 10 minutinhos, a gente retorna para o estudo das parábolas de Jesus, lembrando a todos que hoje, nós não teremos o curso do Nosso Lar, nem amanhã teremos as parábolas, o estudo das epístolas. Amanhã eu vou estar viajando para o Rio, então não dá para fazer o curso das epístolas. E também eu tenho algumas questões para resolver, então hoje eu não vou poder dar o curso do Nosso Lar. Só teremos o curso das parábolas daqui a 10 minutinhos, tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu vou pedir aqui para o nosso irmão William fazer a nossa prece de encerramento do curso do livro Obsessão e Desobsessão.